Hi, good morning. My name is Paulo Sotero. I'm the director of the Brazil Institute here at the Wilson Center. It's a great pleasure and honor to have you here this morning to listen to two Brazilian public servants that I think are represent very well the new democratic Brazil that faces its problems head-on. Roberto Alzir Chaves and Antônio Roberto Cesário de Sá are senior officials of the Secretariat for Public Security in the state of Rio de Janeiro. They are part of a group of people now in Brazil we call the untouchables. They are the untouchables at a state that has had its share of challenges in public security. You all know about this. And in the last 3 years, almost 4 years, they have planned and are implementing a innovative approach to public security that here in at the Wilson Center we refer to as citizen security. I'd like to recognize Cindy Arnson, who is the director of the Latin American program, who has led this line of research and debate in the at the Wilson Center. Citizen security is a major issue, not only in Brazil but in other countries in South America, in Central America. And we have also with us Eric Olson from the Mexican Institute, an expert on this issue. Obviously, Mexico faces similar problems, and they tend all to be connected with two other issues, which is drug trafficking and small weapons trafficking. We have with us, I would like to recognize a few people that are very important to the center, to the Brazil Institute. Luigi Ainaldi, member of the Advisory Council of the Brazil Institute, a dear friend, a former U.S. ambassador to the Organization of American States, and a former deputy secretary of the organization. A special welcome also to Marta Etienne and to Frank Justice from the State Department. Marta is in the Western Hemisphere branch Office of International Visitors, and they are the people that made this possible by bringing both Alzir and Sá here. They are here visiting the United States and explaining to American officials and other people what they're doing in Rio. It's much more than guaranteeing the safety for the Olympic Games or for the World Cup. It's to guarantee the safety for the Brazilians that live in Rio. That's where the demand comes from. That's the main reason. So we have also with us, I'd like to recognize Leslie Bethel. He is a senior scholar here at the Wilson Center, lives in Rio, spends a few months of every year with us, lives in Rio and follows very much in what we are going to discuss here. Also we have Fábio Sereda Cordeiro from the Brazilian Embassy, and we are honored by your presence. I know that there is a group of pilots from the Marine Corps that are learning Portuguese, as they should, and everybody should. And so we are very honored by your presence, and I hope this is something that will provide an opportunity for exchange
A special welcome for those in Rio and around the world that is following this procedure, that it was webcast live. I wanted just to say something about the two gentlemen here with us this morning. They represent the best what you have in public service in Brazil. They come from a military background. You have their biographies here. I'm not going to read them to you, but they are both former officers of the military police of Rio. And if you know a few things about Brazil, and particularly if you are from a generation like mine, this is a transformation. To have people from a military background in Brazil that is now respected, working on behalf of society. This is a sea change in Brazil. We are very, very proud of them, and we welcome the opportunity, and we thank them for coming here and giving us the story of how Rio got into the mess it is here in now, and how it's trying to get out of it. So far, the results are encouraging, and we are, with that, I would like to give the floor. I don't know who is going to go first. It's Sa, and obviously there is simultaneous translation. If you don't have yet your little device here, tell us, we'll bring it to you. Thank you very much. Good morning. Sorry, I don't speak English. Eu vou falar em português. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao governo americano por nos proporcionar essa oportunidade ímpar, histórica, para nós dois. Somos delegados da Polícia Federal hoje, no Brasil, oriundos de uma polícia militar estadual, e somos hoje convidados do governo americano para fazer parte do Programa Internacional de Visitas. Estaremos em 6 estados americanos, conhecendo a realidade, a cultura, as boas experiências, excelentes experiências de controle da criminalidade, de segurança pública, e certamente levaremos muitas experiências positivas para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Queria agradecer, então, ao governo americano por este convite, agradecer o Sr. Paulo por nos convidar e nos dar essa oportunidade. Sr. Paulo, parabéns ao Instituto Brasil por promover o estudo, a cientificidade da análise do fenômeno criminal e da oportunidade para nós encontrarmos a teoria com a prática, e é o que a gente vem fazer exatamente aqui. Então, muito obrigado à atenção dos senhores. Eu vou começar a explanação para não perdermos tempo. Precisamos contextualizar, para quem não conhece, aqui, o Brasil, no Rio de Janeiro. Estamos na América do Sul e o Rio de Janeiro é um pequeno estado dessa grande nação de dimensões continentais. Ali está o Rio de Janeiro, bem pequenininho, circulado por vermelho. O Rio de Janeiro já foi capital federal e tem uma grande importância nesse cenário, na cultura do Brasil, sendo considerado por muitos a capital cultural do Brasil, a porta de entrada do nosso país. Vou deixar que eu passo. Bem, para os senhores entenderem um pouco as nossas divisões de atribuições, nós temos no Brasil também uma federação. O governo federal tem 2 agências policiais, e ali tem a Receita Federal, que também é um órgão muito importante no controle do dinheiro público, no controle e acompanhamento do enriquecimento ilícito, ou seja, controla realmente a aduana no Rio de Janeiro e a evolução patrimonial das pessoas, logicamente obedecendo a um sistema democrático. Mas a Polícia Federal cuida de terrorismo, do contrabando,
da vigilância de fronteiras, segurança de autoridades e segurança de empresas privadas controla. E é a instituição que hoje nós dois fazemos parte. Temos também uma Polícia Rodoviária Federal que cuida do patrulhamento e do policiamento das rodovias federais. No município temos uma guarda municipal que não tem o poder de polícia, mas ela cuida do controle urbano, prédios públicos e cuida também da ordem urbana, porque pequenas questões urbanas que não são consideradas crimes, mas apenas aspectos de ordem urbana. E no Estado, e aí todos os estados brasileiros têm essa configuração, normalmente subordinadas à Secretaria de Segurança, de onde fazemos parte. Uma polícia civil que cuida da investigação, ela é responsável constitucionalmente por descobrir a autoria e a materialidade dos delitos. No Rio de Janeiro tem algo em torno de 10 mil policiais. Temos uma polícia militar, de onde somos oriundos, que cuida do policiamento ostensivo e da prevenção do crime. No Rio de Janeiro, hoje, tem em torno de 45 mil policiais. Nos outros estados, o Corpo de Bombeiros faz parte da Secretaria de Segurança Pública. No Rio, especificamente, ele não está subordinado a nós, ele está na Secretaria de Saúde. Então, essa é a configuração da Secretaria de Segurança, com dois órgãos de execução, as duas polícias, uma ostensiva e a outra investigativa. O Rio de Janeiro tem 43.700 km², é um estado pequeno, mas uma população bastante densa, 16 milhões de habitantes e 92 cidades. É a segunda economia do país, muito embora seja um estado pequeno territorialmente. Bem, um breve histórico sobre o quadro do Rio de Janeiro, contextualizando os senhores do porquê da nossa iniciativa da UPP. Ela é uma consequência, na verdade, que em princípio não seria necessária se não tivesse acontecido no Rio a perda do controle do Estado em territórios, em ilhas que se tornaram inexpugnáveis ao poder público. Na década de 70, num lugar chamado Ilha Grande, no Rio de Janeiro, tínhamos um presídio federal em que criminosos comuns, o batedor de carteira, o homicida, aquele que pratica um roubo, enfim, crimes comuns, eles foram colocados em prisão junto com prisioneiros políticos. Ali houve uma troca muito grande e foi criada naquele local, naquele presídio em especial, uma organização criminosa chamada Falange Vermelha, à época. E essa Falange Vermelha, onde se tem dinheiro, normalmente tem confusão. Isso acontece em família, porque não acontecer com o crime. A Falange Vermelha se subdividiu numa outra facção chamada Falange do Jacaré, ou Terceiro Comando. E essas organizações criminosas, elas disputavam o espaço, até então, de forma não muito bélica no Rio de Janeiro, mas era um espaço para vender drogas. No final da década de 70 e começo da década de 80, a cocaína entrou de uma maneira devastadora no Rio de Janeiro. E pela característica da nossa cidade, das favelas estarem muito próximas de áreas muito valiosas, e um dinheiro circulava muito fácil, então essas organizações criminosas fizeram dinheiro de uma maneira muito fácil. Vendia-se cocaína e o Rio passou a ser também uma rota internacional, ou seja, além de rota, havia um consumo muito forte no Rio de Janeiro. Então a entrada da cocaína fez com que o dinheiro entrasse de uma maneira muito fácil e rápida para essas quadrilhas que começaram então a se armar, né? E isso já aconteceu na década de 80, houve uma disputa por territórios e para essa disputa quem tivesse com as melhores armas levava vantagem. Então a Falange Vermelha queria vender drogas numa favela da Zona Sul que era dominada por uma outra organização criminosa. Então houve uma certa corrida armamentista por parte do tráfico para poder disputar esses territórios. Essa corrida armamentista trouxe também um incremento, um aumento do número de soldados do crime, jovens sem estudo, sem perspectiva de trabalho, que foram atraídos por um salário para poder portar uma arma e atirar num inimigo que poderia ser a outra quadrilha ou num inimigo que poderia ser a própria polícia. E esse exercício
bélico, desse controle territorial, durante muito tempo, ele foi sendo acompanhado, mas sem uma política que impedisse que isso se perdurasse no tempo. As polícias, à época, e eu fui até tenente-coronel na Polícia do Estado, então fui tenente, fui capitão, doutor Alzir também, nós recebíamos instrução de ir àquela comunidade, tentar prender as pessoas, mas sem uma estratégia definitiva de permanência e de evolução da paz. Prendia-se e a polícia saía, e o controle territorial permanecia o mesmo, por parte daquele grupo armado. Na década de 80, de 90, o número de jovens que passou a fazer parte desses grupos criminosos também foi algo assustador, muito grande. Esses jovens não tinham perspectiva de trabalho, não tinham acesso com muita facilidade a uma boa educação, a uma boa fonte de capacitação que os permitisse ter um mercado de trabalho promissor. Então era tentador, era sedutor fazer parte de um grupo criminoso do tráfico. As meninas dessas favelas, as jovens meninas, elas ficavam seduzidas pelo poder que esses jovens ostentavam. Cordões de ouro, motocicletas potentes roubadas, armas importadas, armas de guerra importada, fuzis de grande alcance, de grande poder letal. Então criou-se no interior dessas comunidades um ambiente em que essas pessoas eram as autoridades locais para aquelas comunidades. A polícia, o Estado formal, era visto como um ser alienista. Na verdade, houve uma inversão de valores. A polícia que deveria ser respeitada, o Estado que deveria ser respeitado, preservando o direito daquelas pessoas, era visto como um ser alienígena naquela comunidade. E essa disputa trouxe também uma perda da identidade, porque na década de 70 o criminoso era um morador da região. E depois aquele crime passava de geração para geração. O filho crescia, vendo o pai fazendo aquela prática criminosa, dava continuidade e ali tinha a fonte de renda. Chegava ao ponto até, às vezes, do filho inverter a hierarquia na família. O pai ficava idoso, deixava de trabalhar, e o filho, no tráfico, ganhava mais. E quem bota mais dinheiro em casa, normalmente diz quais são as regras na família. Houve uma inversão, inclusive, nessa hierarquia familiar. Bem, com essa perda da identidade, começou a haver um aspecto de terror. Então aquela liderança na comunidade não era mais do filho da comunidade, era uma pessoa que veio de uma outra favela, tomou aquela favela para ter como um centro econômico financeiro e como uma base territorial, e aí estrategicamente falando, militarmente falando, era um porto seguro, um local onde ele poderia fazer seu treinamento, enriquecer, comprar suas armas, esconder suas armas, fazer o seu tráfico do entorpecente, praticar delitos, e aí o grande aumento de delitos no asfalto e em regiões nobres do Rio de Janeiro, praticar os delitos e voltar para esse porto seguro. Roubar o carro, roubar um banco, roubar uma residência, praticar outros delitos e voltar para um local em que a polícia não estava presente de uma forma firme, estratégica, a ponto de controlar aquela região. Isso tudo, todo esse cenário, fez com que o Rio de Janeiro passasse as últimas décadas todas com números de criminalidade assustadores. A gente tem comemorado algumas quedas nos indicadores criminais, mas os números ainda são grandes. Nós entendemos que temos muito a avançar e muito a melhorar. Mas nessas décadas de 70 e 80, realmente o número de homicídios dolosos por 100 mil habitantes era assustador. Algumas características do Rio de Janeiro que fizeram com que todo esse ambiente fosse facilitado para essas organizações criminosas. A geografia do Rio é uma cidade muito bela, onde o mar está muito próximo das montanhas, e essas montanhas, ao longo da história do Rio de Janeiro, foram desordenadamente ocupadas. Não havia uma política pública que se controlasse o acesso às moradias. Muito ao contrário, durante muito tempo, lamentavelmente, algumas políticas foram no sentido de estimular essa ocupação, porque essa ocupação sendo estimulada, cria-se um local, um reduto eleitoral importante.
Alguns aspectos históricos, o Rio foi a capital da República, então tinham muitos servidores públicos, muitos prédios públicos, muitas instituições públicas, a riqueza girava no Rio de Janeiro. E o Rio sofreu uma fusão também, sem que a população fosse consultada, por uma iniciativa de um governo. Juntaram dois estados, antigo estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, e fizeram o atual estado do Rio de Janeiro. Hoje isso já está consolidado, mas no começo eram características muito diferentes de uma capital da República, que era Guanabara, com uma característica de interior mais provinciana, que era o estado do Rio de Janeiro. As políticas públicas e policiais não eram estratégicas, a ponto de se pensar o Rio de Janeiro como uma solução para médio e longo prazo. Certamente, senhores, todos que passaram pelas nossas cadeiras tiveram boa intenção, mas a medida estratégica e tática adotada, elas eram paliativas, não geravam nas pessoas a confiança, porque uma ação policial, e que eu participei de muitas, numa favela como essa, em que o bandido atira no policial, e o policial, para se defender, atira no bandido, ela pode gerar consequências paralelas, periféricas, pessoas da comunidade, crianças, idosos, inocentes, normalmente eram vítimas dessa ação pontual, sem que ela tivesse uma sequência estratégica de continuidade. O Rio de Janeiro, com esse cenário, sofreu uma decadência econômica muito grande. Empresas importantes, internacionais e nacionais, deixaram o Rio de Janeiro. Alguns lugares famosos, por ter uma vida econômica muito forte, passaram a ser um verdadeiro cemitério, prédios públicos abandonados, em função desse cenário de medo e de violência que imperou durante todos esses anos. E há também uma característica, pelo Rio ter sido a capital federal, e estar situada estrategicamente no Brasil, há uma grande concentração de unidades militares e que anualmente cerca de 10 mil jovens fazem o serviço militar obrigatório, tomam conhecimento de estratégias militares, do uso de armas potentes e um ano depois são devolvidos para as comunidades sem uma oportunidade de emprego e de uma capacitação. O que ele aprendeu naquele serviço militar obrigatório? E aqui não há uma crítica ao serviço militar obrigatório, muito pelo contrário. Mas no Rio de Janeiro, eles passaram a ser uma mão de obra qualificada para o crime, sem oportunidade de emprego, e sabendo dominar e manusear muito bem uma arma, e morando nessas comunidades, muitas das vezes até não querendo, ele sofria uma pressão do traficante para fazer parte daquele grupo como um segurança de um local que se fizesse o tráfico de entorpecente. Aqui, para os senhores terem uma ideia apenas de uma das favelas, essa é a Providência, no centro do Rio de Janeiro. E aqui, senhores, é o prédio em que se situa a nossa sede, a sede da Secretaria de Segurança. Fica aqui nesse prédio, na Central do Brasil. E esta é a favela mais antiga do Rio de Janeiro. Então aqui fica a nossa sede e aqui a favela mais antiga do Rio de Janeiro, chamada Providência. Do nosso gabinete, nós ouvíamos os disparos dos traficantes contra os seus inimigos e contra a polícia. Era uma sensação de impotência muito grande. Um esforço de trabalho diuturno para melhorar a vida do Rio e enxergando um quadro como esse tão próximo. Hoje ela está pacificada, essa favela. Aqui a Rocinha. A Rocinha fica em São Conrado, na Zona Sul, e aqui embaixo prédios cujo metro quadrado eu nem ouso citar. Então há um contraste muito grande de cerca de 80 mil pessoas vivendo aqui numa grande pobreza, com a praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, talvez um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro. E a beleza geográfica, aqui a Pedra da Gávea, um dos lugares mais belos do Rio de Janeiro. Então o Rio convive com todo esse cenário, e aqui está um exemplo de uma favela, pode passar. Essas pessoas, esse é apenas um exemplo das armas que essas pessoas usam para proteger esse negócio, que é o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Então aqui a munição, enfim, a munição, as suas armas, e as pessoas muito jovens, podemos observar, todos muito jovens, na faixa dos 20 aos 35 anos. Bem,
principais, né, objetivos da nossa estratégia. E aí eu já vou tentar entrar na estratégia da Unidade de Polícia Pacificadora, né? Bem, como retomar o controle estatal? Iniciativas policiais, né? A reconquista do território. A gente passou a observar que, prendendo os líderes, apreendendo as armas, eles eram substituídos com muita naturalidade. Então não adiantava eleger o inimigo número 1 do tráfico no Rio de Janeiro, porque era preso o João, assumia o Manuel, era preso o Manuel, assumia o Paulo, era preso o Paulo, assumia o Luiz, era preso o Luiz, assumia o Antônio. As armas, a mesma coisa. São importantes as prisões? Muito importantes, mas numa estratégia conjunta, isso não apenas a prisão. A apreensão das armas é a mesma coisa. Quanto mais armas apreendidas, mais armas eles compravam com poder aquisitivo. Então, o grande porto seguro era o território, o local onde eles faziam toda essa mercância, todo esse mercado, e onde se homiziavam, se escondiam e praticavam suas atrocidades. Uma outra estratégia seria uma polícia de proximidade. E a academia dizia e nos cobrava isso: nós temos que ter uma estratégia de uma polícia cidadã, de uma polícia que respeite os direitos humanos. E realmente nós concordávamos, mas sem uma estratégia como essa, que permitisse ao policial ter segurança no trabalho dentro de uma comunidade, essa polícia comunitária ela era utilizada nos bairros mais nobres, nos bairros onde o policial tinha alguma segurança para poder transitar e ter uma boa relação com as pessoas. E nós conseguimos juntar essas duas coisas que pareciam inconciliáveis numa área extremamente conflagrada, em que toda a presença policial havia um conflito armado, e colocar hoje policiais que têm uma estratégia de polícia comunitária, policiais hoje que enxergam nas pessoas os portadores dos direitos e não enxergam inimigos naquelas pessoas. Esses policiais têm uma qualificação profissional toda voltada para essa polícia cidadã, uma polícia que realmente proteja o cidadão e não apenas o Estado formal, o governo. E a gestão do conhecimento, né? Trabalhar com análise criminal, trabalhar com o fenômeno, trabalhar com planejamento estratégico e visão de médio e longo prazo. Obviamente que essa ação toda policial precisa estar acompanhada de ações sociais, programas sociais, reinserção social no mercado de trabalho, com melhor estratégia de capacitação para essas pessoas que não tinham como pagar bons cursos. Então hoje há uma preocupação e há uma estratégia do governo para levar até essas pessoas oportunidade de estudo, de se capacitarem para o mercado de trabalho. Então, aqui são as duas estratégias: a estratégia de polícia pacificadora e uma outra estratégia tão importante quanto a unidade de polícia pacificadora, e que depois o doutor Alzir vai explanar para os senhores, foi um sistema integrado de metas implantado para a redução de criminalidade em todos os cantos do Rio de Janeiro, e aí não só nas favelas, mas isso vai ser melhor explicado depois. Essas duas estratégias, elas se completam. Só a unidade de polícia pacificadora não seria o suficiente para deixar o Rio de Janeiro num patamar de civilidade que nós queremos e merecemos. Ele deva estar hoje, já deveria ter estado, e nós vamos entregá-lo certamente para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. A cidade vai estar toda pacificada, em ordem, com índices civilizados de criminalidade. E essas ações policiais, essas duas estratégias, mais o chamado DEDIC, é um programa de dedicação ao cidadão da polícia investigativa. Nós mudamos uma lógica de trabalho na polícia investigativa e que deu qualidade e celeridade, velocidade na investigação criminal. Entrando especificamente na unidade de polícia pacificadora, em que áreas nós deveríamos colocar essas unidades de polícia pacificadora? Ainda não há no Rio, muito bem definido, o que seria uma favela. É um baixo aglomerado de casas com poder aquisitivo muito baixo, é uma favela? Sim, pode ser. 100 mil pessoas na Rocinha é uma favela? É uma grande favela. O São Carlos é um complexo de várias favelas, então o termo favela é utilizado para pequenos aglomerados de casas com pouco poder aquisitivo, assim como para milhares de casas.
Então diz-se que no Rio de Janeiro tem 1.024 favelas. É possível, com esse conceito abrangente e genérico, mas favelas com o quadro que merecesse uma política pública como essa não eram tantas. Então nós resolvemos, no nosso planejamento, entender que mereceriam essa ação policial e de Estado aquelas comunidades em que o Estado, a polícia e seus outros serviços de Estado não conseguissem acessar por estar fora do seu controle, com o domínio territorial armado por pessoas que não detêm esse poder constitucional. Ou seja, que as pessoas, os moradores daquela região, não tivessem seus direitos constitucionais resguardados, o seu direito normal de ir e vir. O traficante, ele controlava quem deveria morar, quem deveria sair, quem deveria namorar quem, e ele passava a ser o juiz da causa nessas regiões. Havia um tribunal do tráfico nesses locais, inclusive que se executavam pessoas se o traficante achasse que aquela pessoa agiu de alguma forma errado. Então esses foram os locais que nós entendemos. Se tiver um território, uma favela no Rio de Janeiro, em que o policial precise fazer uma guerra para entrar, ele vai merecer uma estratégia como essa. Se um cidadão qualquer quiser visitar, tem que pedir permissão a um bandido, a um marginal? Não. Ele tem que ter o direito de circular nesse território como ele circula na praia de Copacabana. Então nós fizemos um mapeamento, por favor, Zé, né? E por quê, né? Por que nós precisaríamos fazer essa estratégia? Para garantir a presença do Estado formal naquela região e que ela só acontecia esporadicamente e deixando sequelas naquela comunidade. A polícia estadual passou a ser, inclusive, muito mal vista pelas pessoas que moravam naquelas regiões, pelas pessoas mais pobres. Eles achavam que quando o carro da polícia chegava, alguém ia morrer. E a polícia não ia lá para matar ninguém, mas era uma questão de sobrevivência. Se instalava um conflito urbano armado, o policial atirava para se defender, o bandido atirava, enfim, para afastar o policial, e quem sofria mais com isso eram aqueles próprios moradores. E a ideia, além de resgatar esse controle do Estado e fazer com que os outros segmentos do Estado pudessem estar presentes, teria que haver um estado de paz. Como colocar uma escola numa área em que o Estado não pudesse estar presente? Como colocar uma creche, um centro de capacitação? A creche é muito importante nessas áreas porque as mães precisam sair para trabalhar e não tem com quem deixar as crianças e não tem como pagar uma babysitter. Bem, principais objetivos dessa nossa estratégia. Nós podemos dizer que no início ela chegou a ser confundida como uma estratégia que iria zerar a criminalidade ou acabar totalmente com o tráfico de drogas. Isso nós não vamos conseguir, e acho que ninguém, que onde houver consumidor, vai alguém para vender alguma droga. Mas o que não poderia haver no Rio, e a gente acha que em lugar nenhum, é esse controle territorial armado por quem não detém constitucionalmente esse poder para permitir que o cidadão comum tenha o seu direito resguardado de ir e vir. Então é consolidar, na verdade, né, a estratégia e devolver a paz e a tranquilidade pública para aquelas regiões. A estratégia, um dos objetivos nossos, é realmente fazer com que o cidadão morador daquelas comunidades, ele possa ter todos os direitos que o cidadão morador de Copacabana, de Ipanema, tem, né? Estabilizar, na verdade, e fazer com que todas as políticas públicas tenham acesso a esses locais, fazer voltar o crescimento econômico naqueles locais e na periferia, e fazer, certamente, com que essas pessoas não sofressem a discriminação que hoje sofrem no Brasil e no mundo. Por que ele é chamado de favelado, né? É um cidadão comum como outro qualquer, mas por morar naquela região, por não ter condições de fazer uma compra a crédito para que a loja entregue na sua área, essa pessoa tinha vergonha de dizer onde iria buscar um trabalho que morava na favela. Era obrigada a mentir
e dar outro endereço. E nós também temos como objetivo quebrar essa lógica de guerra que existe no Rio de Janeiro, porque essas facções travavam verdadeiras guerras ao dia claro, para assumir esse posto de venda de drogas. E uma vez a polícia estadual estando presente de forma permanente, nós cessamos essa guerra entre as quadrilhas e, inclusive, diminuímos as oportunidades de corrupção policial. Nós conseguimos alcançar, com esses objetivos, outros aspectos muito importantes, porque se não há o dinheiro circulando no tráfico de drogas, não há oportunidade do policial se corromper para vender uma arma, do policial se corromper para não fiscalizar. Então nós fomos com essa estratégia mudando, inclusive, os aspectos sociais, culturais, econômicos locais, assim como a própria cultura policial daqueles poucos policiais que desviassem suas condutas. E a importância do território. No caso específico de grande parte do Rio de Janeiro, ele serve de um local em que a pessoa gerencia, estabelece toda essa estratégia para ter o controle territorial e o controle dessa mercância da droga, assim como serve de um local que nós chamamos de homizio, um local em que ele pratica o delito e se esconde desse delito. E a polícia não tem como ir até lá. Servia também de cativeiro para os antigos sequestros. Graças a Deus, hoje o Rio de Janeiro não tem mais sequestro, mas teve uma década de 80 e 90, havia muitos sequestros de pessoas de bom poder aquisitivo que eram escondidos nessas favelas e o bandido negociava uma troca em resgate do dinheiro pela vida da pessoa. Então, essa questão territorial era muito importante para esse domínio armado do tráfico de drogas. Bem, agilizar um pouco mais. De forma rápida, eles passaram a fazer o uso legal da droga do comércio, a TV a cabo, a distribuição de água, distribuição de gás, jogos ilegais, a segurança ilegal do comércio. Então foram construindo, ao longo das décadas, diversos mecanismos de auferir recursos financeiros. O transporte ilegal, se o Estado não tem como colocar um transporte concessionado para as pessoas, o traficante colocava lá um carro e cobrava mais caro das pessoas para transportar as pessoas. Tudo isso foi gerando riqueza para essas organizações. Bem, principais características dessa estratégia poder dar certo, até porque, como eu já tinha dito para os senhores, a polícia comunitária, essa ideia, ela não é nossa, ela é muito antiga e algumas iniciativas louváveis foram tentadas, mas por alguns motivos elas não deram certo e nós tentamos não repetir o que não deu certo. A ideia da polícia comunitária permanece, foi fortalecida, mas nós colocamos um ingrediente novo, que é um policial recém-formado. Esse policial recém-formado, ele não tem, na sua cultura de operações, aquele entendimento de que o morador daquela comunidade é um seu inimigo, que ele vai lá e vai ser hostilizado. Ele não tem a cultura da guerra que o outro policial tinha. O comando é local. Nós colocamos um oficial para comandar e fica a base dentro dessa comunidade. Eles todos especializados em uma doutrina de polícia comunitária e as prefeituras e o Estado pagam um bônus, uma gratificação para que esse policial seja estimulado a permanecer nesse trabalho. Aqui foi uma operação policial, um pouco antes de nós implantarmos a UPP no Morro Santa Marta. Vocês olhem a quantidade de armamento e num pequeno morro na zona sul do Rio de Janeiro. Então toda ação policial, ela sofria um revés por parte de bandidos que usavam essas armas. Essa é a nova realidade. Essa oficial era a capitã à época, hoje é a Major Priscila, que inclusive foi convidada por nós para levar a sua experiência agora para a Secretaria de Segurança. Ela vai sair do campo operacional para o nível estratégico, para levar a sua experiência para os outros comandantes. E as crianças que tinham como referência aquele bandido de cordão de ouro, da arma potente, da motocicleta importada, hoje tem como referência os policiais. Bem, nosso plano estratégico.
Quando identificamos que essa estratégia no Dona Marta, no Morro Santa Marta, deu certo, nós pensamos, temos agora que expandir essa estratégia. Como fazê-la uma política de Estado, uma política pública que dê certo. Vamos identificar as principais comunidades que mereçam receber essa política de polícia pacificadora, coletar informações estratégicas acerca do aparato urbano, quantas escolas, quantas creches, quantas praças, se tem posto bancário, se não tem, o que há de aparato urbano e aparato do crime, onde fica a casa do principal criminoso, onde ficam as armas, onde eles se colocam para atirar nos policiais, todo um levantamento estratégico de inteligência, e nós encaminhamos para a polícia, que executa, dizer qual seria a sua necessidade logística de pessoas, equipamentos, armas, viaturas, carros, rádios, enfim. Feito esse levantamento, houve uma reserva de efetivo. Nós temos um cronograma até 2014 de concursos sequentes de policiais novos e um cronograma. Temos um cronograma passo a passo para nós irmos ocupando todas as favelas. Bem, e quais são as fases dessa nossa estratégia? A primeira fase é essa fase mais de estratégia parecida com mais militarizada. É uma estratégia em que a gente cerca a comunidade, faz ações de polícia, de busca, de revista, de interceptação, com um prévio levantamento, para efetuar as prisões e as apreensões do aparato do crime. Uma segunda fase é uma fase que dura 30 a 40 dias, de uma fase de estabilização, e que a gente coloca um policial com o cão farejador, a polícia florestal, ambiental, para fazer busca nas matas, a gente coloca a inteligência para começar a procurar. Temos um disque denúncia, que é muito importante, um órgão que recebe denúncias anônimas dos esconderijos das pessoas e das armas, e esse é um período em que a gente busca eliminar pequenos focos remanescentes nessas áreas. E vem a terceira fase, que é a implantação da unidade pacificadora, que é quando a gente apresenta para a comunidade os novos policiais e retira os policiais daquela primeira fase policial de maior experiência. E a quarta fase é uma fase que ainda estamos construindo, e a gente aproveita a oportunidade para dizer para os senhores pesquisadores que nós estamos totalmente abertos a críticas, sugestões, e a um aperfeiçoamento dessa metodologia de avaliação dessa política pública. Hoje nós temos um instituto no Rio, que faz parte da Secretaria de Segurança, mas é um instituto de pesquisa, chama Instituto de Segurança Pública, e nós encomendamos a ele uma estratégia de avaliação dessa política pública para cada UPP. Está sendo construído em fase de acabamento. Pedimos às universidades no Rio que dessem sugestões também, mas a comunidade internacional vai ser muito bem-vinda para nos auxiliar nessa avaliação dessa política pública. Aqui algumas imagens apenas da primeira fase. Para os senhores terem uma ideia, um trator, uma escavadeira, passou a ser necessária como uma viatura policial, porque os bandidos colocavam todo tipo de barricada que os senhores possam imaginar, desde grandes pedras, até, aqui não está, mas até trilhos de trem fincados no chão para os carros da polícia não passar. Então tivemos que adotar aquelas viaturas para poder retirar essas barricadas. A viatura comum policial, um carro, sedã, não conseguia acessar as comunidades. Aqui os policiais da unidade do Grupo Tático Especializado, o BOP, que atuam na primeira fase, fazendo uma chamada estratégia psicológica, né? Colocando sobre as inscrições do tráfico as nossas inscrições. Então, a unidade de polícia pacificadora passou a ter as suas letras num cartaz como "Eu apoio a paz". E nós tentando aqui obter da comunidade essa sensibilidade de um apoio à nossa política pública de levar a paz a eles. Então, a polícia, nesse momento, ela não era mais vista, e hoje, senhores, felizmente, eu posso dizer que quando a polícia chega e nós falamos para a comunidade, nós vamos entrar para estabelecer a política pacificadora, nós somos recebidos de braços abertos pela comunidade. Aquela mesma comunidade que olhava para o lado e que não conversava, não dava um bom dia para o policial numa ação isolada, numa ação estratégica, numa ação cirúrgica, em que a polícia ia e saía. Imediatamente nós colocamos containers para ser a base física dessa unidade policial. O comandante, ela fica, até nós construirmos uma base definitiva,
o comandante do Batalhão de Operações Especiais reúne a comunidade e, nesse momento, as mulheres são muito atuantes, as mães das crianças da comunidade, elas frequentam as reuniões, fazem perguntas, exigem seus direitos, e é muito interessante ver a figura da mulher, como ela vai para essas reuniões, e elas abraçaram essa nossa causa de uma forma muito impressionante. Aqui outras secretarias de Estado passam a ter tranquilidade para ir ao local e fazer o diagnóstico da necessidade de um projeto de esgoto, um projeto de água, de um projeto de capacitação, enfim, todas as outras ações sociais que não existiam naquela região. Aqui a presença do secretário, Dr. Beltrame, nosso secretário de Segurança, conversando com o comandante da tropa, e o símbolo nacional resgatado por nós naquela região. Passamos a hastear a bandeira nacional em toda a unidade para mostrar para aquelas pessoas que eles estavam inseridos num contexto de direitos como todo outro cidadão brasileiro. E eles não percebiam o quanto estavam excluídos. E a gente faz o hasteamento do pavilhão nacional como um símbolo dessa reconquista, dessa retomada desse território para o cidadão. A gente nem considera mais que retomou para o Estado, a gente considera que retomou para entregar ao morador e que ele não fazia o uso como teria o direito de fazer. Aqui é o final da terceira fase. O BOPE, que entra de preto, é uma farda, que é um aspecto psicológico importante, ele se veste de branco, simbolizando a paz, e numa grande confraternização nós fazemos o início da terceira fase. Pode passar outra foto. É quando chegam os novos policiais, a comando de um jovem capitão, e apresentamos para a comunidade numa cerimônia e que eles passam, a partir daquele dia, a fazer parte daquela comunidade. E nós falamos para esses policiais: enxergue nessas pessoas o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu sobrinho, a sua namorada, e defenda, preserve os direitos dessas pessoas. Essa fotografia ela é muito interessante porque, ainda com os resquícios de uma ditadura que o Brasil sofreu num tempo não muito distante, o policial tinha que ter uma postura muito distante do cidadão. E num tempo não muito distante, se um coronel visse um soldado soltando uma pipa fardado, ele ia ser preso por transgressão da disciplina. Hoje, ele é estimulado a interagir com a comunidade, e essa é uma ação estimulada por nós, que ele faça parte daquela comunidade e viva ali para resguardar os direitos daquelas pessoas, mas que ele não fique robotizado, ele seja mais humano, ele participe da vida daquela comunidade. Então hoje as crianças soltam pipas com os policiais, treinam judô, jogam futebol, e o policial está inserido naquela comunidade. Isso é muito comum, as crianças enxergarem. Nós colocamos mulheres para comandar muitas unidades como essa. A mulher tem muita sensibilidade, então as crianças, é comum as crianças serem batizadas com o nome da oficial que comanda. Então, no Morro Dona Marta tem várias Priscilas recém-nascidas, as pessoas passam até a pedir conselhos, e o policial hoje está sendo treinado pelo Tribunal de Justiça para ser capacitado em mediação de conflitos, porque as pessoas passaram a voltar a acreditar nesse policial para discutir questões até familiares, briga de marido e mulher, em que antes o próprio tráfico decidia, hoje as pessoas procuram um policial. Então, pequenas questões do dia a dia, esse policial passa a estar autorizado pela justiça a tentar compor aquele conflito e, obviamente, se perceber um crime, ele leva até a delegacia para o devido registro. Esse Morro Santa Marta, em Botafogo, ele passou a ficar fashion. Hoje não há uma personalidade internacional que vá ao Rio que não queira visitar. E aqui, como exemplo, apenas a Madonna. O nosso governador do estado, a Madonna, e nós temos recebido presença de pessoas ilustres, cantores. Beyoncé esteve lá, John McCain, o senador John McCain, esteve lá conhecendo, e como nós já temos 14 unidades como essa, outras também são visitadas, e posso dizer aos senhores que o vosso presidente estará no Brasil no próximo final de semana e faz questão de conhecer uma unidade de polícia pacificadora. Para nosso orgulho, o presidente Obama faz questão de conhecer essa experiência policial e vai a uma delas. A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser, mas já está certo que ele vai conhecer uma unidade de polícia pacificadora.
Aqui o nosso cronograma das unidades já implementadas, né? Os nossos conjuntos de favelas, cada uma aqui, ela congrega mais de uma comunidade, eles têm tradições de ter nomes diferentes, mas nós fazemos a ação nos grandes complexos. Eu vou pedir, essa que está aqui, Complexo do Alemão, talvez os senhores tenham acompanhado ao vivo a necessidade de nós termos feito uma estratégia que não estava no nosso cronograma, mas que eu vou dizer mais adiante o porquê da ação no Alemão. Hoje já temos mais de 3.000 policiais aplicados nessa estratégia de polícia pacificadora. Por favor, Zé. A nossa meta para 2014 é aplicar cerca de 12.500 policiais e libertar mais de 860 mil pessoas diretamente, ou seja, moradores dessas comunidades. É importante frisar para os senhores que esse número, ele hoje é incalculável, se nós formos considerar o entorno, quem mora próximo, e das pessoas que circulam para trabalhar e para os seus diversos afazeres. Uma favela como a Providência, no Rio de Janeiro, no centro, que não tem 10.000 moradores, mas circulam nas imediações, por dia, mais de 500.000 pessoas, porque a Central do Brasil, que faz a ligação ferroviária para o grande centro, fica muito próxima. Então, todas essas pessoas que circulam por essas regiões foram direta ou indiretamente beneficiadas. Aqui uma pequena visão para os senhores das venas, das clusters de interesse olímpico. Aqui a Barra da Tijuca, a Zona Sul, o centro da cidade, a Zona Norte, onde tem o Maracanã, e aqui a região militarizada em Deodoro. Nós podemos... Volta, por favor, Zil, um pouquinho. Aqui tem um cronograma do avanço da estratégia. A primeira, que foi o Dona Marta, por favor, coloca a primeira. Né? Coloca a segunda, só para mostrar a evolução, que foi a Cidade de Deus. A terceira, que foi o Batã. A quarta, que foi lá o Chapéu Mangueira e Babilônia. Vamos para a última. Hoje é o nosso estado atual. Né? Então, todas as grandes áreas importantes de interesse olímpico, é apenas uma coincidência, mas também faz parte da estratégia, estão sendo objeto dessa política de pacificação. Mas nós enxergamos e ouvimos economistas, sociólogos, antropólogos, jornalistas, para consolidar melhor a nossa estratégia de expansão, enxergamos que havia um eixo turístico-econômico no Rio de Janeiro e populacional, e que se nós atuássemos inicialmente ali, nós teríamos uma abrangência territorial muito grande e alcançaríamos o maior número de pessoas que moram em favelas, o maior número de pessoas que moram no Rio de Janeiro próximo dessas favelas, alcançaríamos a região que foi mais afetada economicamente e alcançaríamos também a região que é mais visitada pelos turistas no Rio de Janeiro. Então, todos esses fatores foram considerados e essa estratégia que hoje a gente adota de expansão territorial fez com que algumas regiões, bairros inteiros, pudessem, como a Tijuca, que tem 18 favelas, pudessem ter a tranquilidade de que uma favela não vai mais atacar a outra. O próprio policial fica seguro de saber que a favela vizinha também tem uma unidade de polícia pacificadora. A população passou a acreditar que a estratégia ela era permanente e que não ia sofrer solução de continuidade. Alguns resultados, para ser breve. Fizemos uma estatística de um ano antes da estratégia. Fizemos uma comparação antes da estratégia e uma comparação depois. Os números são impressionantes e eu vou dar apenas um exemplo. Na Cidade de Deus, a morte intencional violenta, um ano antes dessa estratégia, aconteceram 34 mortes violentas na Cidade de Deus. E um ano depois, ela caiu para 6. E hoje ela já está zerada. Não há mais crime violento, com exceção de crimes passionais ocorridos eventualmente dentro de casa. Por favor, resultados operacionais, as prisões aumentaram muito. Pode passar, Zé. E aqui, para os senhores, enquanto nós não temos ainda uma estratégia de avaliação feita pelo próprio governo, nós temos hoje como um parâmetro as pesquisas espontâneas feitas por universidades, por institutos de pesquisas independentes e autônomos. Os senhores podem observar que a primeira estatística
diz que 96% dos moradores da favela Santa Marta e da Cidade de Deus acham que a pacificação deve ser estendida para outras áreas. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Uma outra pesquisa diz que 93% dos moradores das comunidades pacificadas aprovam. É uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social. E a revista Veja também fez uma pesquisa que diz que 83% dos cariocas são favoráveis. E outras pesquisas vêm acontecendo com o mesmo grau de aprovação. As pessoas que moram nas favelas querem, e quem mora em favela que não tem uma unidade como essa deseja ter. Por que pode dar certo? Para finalizar, nós estamos num cenário de desenvolvimento econômico do Brasil sem precedentes e sem paralelo. Felizmente a nação está experimentando desenvolvimento econômico muito importante, e o Rio de Janeiro também começa a recuperar o seu crescimento econômico e até mesmo resgatar o que for outrora. A Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016 também são uma grande oportunidade dessa visibilidade do país e da cidade e de levar realmente pesquisadores e de grandes investimentos para a nossa cidade. Um orçamento hoje no país e na cidade e no estado do Rio de Janeiro equilibrado. Uma integração também, senhores, importantíssimo frisar que uma estratégia policial isolada como essa, ela não daria certo se todos os entes federativos não enxergassem e não colaborassem com ela. Então hoje a União, o governo federal, o governo do estado e o governo municipal atuam em conjunto para que essa estratégia dê certo e em todos os outros campos. Há uma gestão profissional das áreas públicas hoje, nós chamamos de gestão por resultado. Um baixo crescimento populacional e um planejamento de médio e longo prazo que não era comum nas políticas públicas, infelizmente. Mas hoje a gente consegue ter um horizonte, uma visão de futuro, uma visão prospectiva e enxergar onde queremos chegar, como queremos estar em 2014, como queremos estar em 2016 e o que precisamos fazer para chegar lá com esse resultado. Aqui, a reação do tráfico, vou passar muito rápido. Em novembro do ano passado, percebendo que a estratégia policial ela não ia parar e que eles iriam sofrer prejuízos muito grandes, o tráfico começou a fazer estratégia de queimar carros em vários pontos do Rio de Janeiro para nos desestabilizar. Havia uma eleição para governador e a gente entende que eles queriam que o governador não fosse reeleito e, em consequência, nós não ficaríamos na equipe e essa estratégia não teria continuidade. Então, o resgate de autoridade, acho que os senhores acompanharam e eu tenho meio conhecimento que o mundo inteiro viu, o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro, que é o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. A nossa inteligência detectou que o comando daquelas ações todas de barbárie partiam lá de dentro. E nós estávamos tentando evitar esses carros queimados, mas essa estratégia do tráfico continuava. E nós percebemos que a única maneira de fazer cessar e de resgatar de vez a autoridade era entrando naquela comunidade. E aí nós tivemos o nosso dia de desembarque no Complexo do Alemão. E aqui algumas reportagens dos jornais do Rio de Janeiro. E aqui um resumo da estratégia que nós utilizamos para esses grandes complexos. Quase 500 mil pessoas moram nesses grandes complexos de favelas e no seu redor. Nós tivemos que usar quase 2.000 policiais, civis e militares, pedimos apoio das Forças Armadas e num precedente sem igual no Brasil, as Forças Armadas atuaram com as polícias do Estado num nível de coordenação, sem qualquer milindre hierárquico de subordinação, todos pensando numa solução para o problema. O presidente... Nós pedimos o apoio de carros blindados, de helicópteros, de tropas para o cerco e nos atendeu imediatamente e numa grande ação, em 2 dias, nós tomamos a favela que era considerada a mais perigosa do Rio de Janeiro. Apreendemos muito entorpecente, muitas armas, muitas motocicletas roubadas e prendemos os principais líderes daquela comunidade. Para os senhores terem uma ideia, nessa comunidade, em uma semana, nós apreendemos 147 fuzis calibre 762, 211 pistolas, num total de 546 armas em uma semana nesses 2 complexos de favelas.
Maconha, foram 36 toneladas de maconha, apenas nessa região. Enfim, uma série de apreensões, mas foi um resultado apenas dessa semana na ação nesta comunidade. O tempo está muito curto, eu gostaria de falar muito mais sobre essa estratégia, mas eu vou ficando por aqui, agradecendo a atenção de todos os senhores. Para nós é uma experiência e um orgulho muito grande poder ter essa oportunidade de falar para a comunidade acadêmica e científica aqui dos Estados Unidos e de outras nações. O Brasil é um país hospitaleiro, o carioca é mais hospitaleiro que qualquer brasileiro. Nós estamos abertos a toda e qualquer contribuição, a críticas, para nós mudarmos o nosso projeto. Entendemos que ele, e não temos a pretensão de achar que ele está bom, que está completo, precisamos aperfeiçoá-lo, e essa oportunidade realmente é para nós estarmos aqui dizendo para os senhores, queremos aprender e aperfeiçoar essa nossa estratégia. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou passar a palavra para o Dr. Alzir, que vai falar, por último, mas não menos importante, de uma outra estratégia que nós adotamos e que entendemos que elas se completam nessa retomada de um estado do Rio de Janeiro que nós queremos que seja como Nova York, como Washington, como Paris, como Londres. Queremos ver o Rio de Janeiro nesse nível de criminalidade, porque beleza, os senhores me desculpem, mas ele tem igual a todos esses lugares. Então nós precisamos deixar a cidade realmente segura, a ponto de que todo cidadão do mundo possa visitar, conhecer as nossas belezas, conhecer a nossa hospitalidade e se sentir seguro, e recomendar a outros que façam a mesma coisa. Desculpem se eu passei do tempo, muito obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia. Estarei à disposição para questionamentos logo após. Muito bom dia a todos. Vou ser bem breve, bem sucinto em respeito ao tempo dos senhores, para destinar algum tempo para as perguntas ao final. Vou passar por cima das formalidades, vamos entrar no assunto diretamente. Nós achamos muito importante, como estamos falando para a comunidade acadêmica, como estamos falando para pessoas que estudam o que está acontecendo no Rio de Janeiro, os senhores conheçam que, paralelamente às UPPs, que ganharam uma visibilidade muito grande, existe um outro projeto estratégico de igual importância, que não tem a mesma ressonância nos meios de comunicação. E para que os senhores entendam o que está acontecendo no Rio de Janeiro, é importante que os senhores entendam que não existe somente a UPP no Rio de Janeiro. Nós implementamos, em julho de 2009, um sistema de metas e acompanhamento de resultados, que, em resumida análise, é trazer para a administração pública princípios da administração privada. Objetivamente, nós, num primeiro momento, alinhamos as esferas de atuação das nossas duas polícias estaduais. Nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar, que em alguns níveis não tinham territórios coincidentes. E isso dificultava a administração e dificultava o estabelecimento de metas integradas. Então, no primeiro momento, alinhamos territorialmente a Polícia Civil no nível de região, de área e de circunscrição. Isso permitiu que, a partir desse alinhamento, objetivos estratégicos fossem implementados e desafios fossem colocados a essas polícias. Escolhemos alguns indicadores que consideramos indicadores estratégicos de criminalidade, que são indicadores que mais impactam a sensação de segurança do cidadão. No primeiro momento, esses indicadores eram roubos de rua, roubos de veículos, homicídios intencionais e o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Para esse ano, nós estamos fazendo uma inovação, estamos criando um indicador de letalidade violenta, agregando o homicídio intencional, lesão corporal seguida de morte, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e uma inovação que é taxas de redução também para os autos de resistência. Os autos de resistência são as mortes que ocorrem em razão do confronto entre a polícia e o bandido. A partir de 2011, nós temos metas de redução, inclusive desse tipo de morte do Rio de Janeiro. A partir disso, por favor, definimos uma série de metas de redução
para o Estado, para as regiões, para as áreas, para as circunscrições, metas essas de redução desses indicadores que são comuns à Polícia Civil e à Polícia Militar, forçando as duas instituições a entenderem que elas pertencem a um sistema de segurança pública. Durante muitos anos houve um afastamento muito grande, disputa entre as duas polícias, as ações individuais eram valorizadas em detrimento do esforço coletivo. Nós estamos revertendo toda essa lógica e hoje o que nós premiamos, hoje o que nós valorizamos é o esforço integrado de redução de criminalidade, não mais de prisões, de apreensões ou até mesmo de mortes. Criamos também uma bonificação por atendimento de resultado, ou seja, cumpriu a sua meta, no final de 6 meses o policial tem uma remuneração a mais do seu salário a ser recebida. Nós criamos uma metodologia de pontuação, mês a mês a região, a área integrada, a circunscrição recebe uma pontuação, cumpriu a meta, é 0 ponto, não cumpriu a meta, farol vermelho, 0 ponto, cumpriu a meta, farol verde, 3 pontos, multiplicamos por um peso no indicador, a letalidade violenta tem peso 3, o roubo de veículo tem peso 2, os crimes de rua têm peso 1, e mês a mês as áreas, as regiões vão acumulando os pontos que permitem uma classificação. Então hoje nós temos uma competição sadia no âmbito do Rio de Janeiro, as polícias competem eficiência, ou seja, se medem, se comparam. Obviamente, a comparação no primeiro momento é da realidade da área com ela mesma no ano anterior, então a meta é para reduzir o que aconteceu naquela área no ano anterior, mas depois que se transforma isso em pontos, eu posso comparar áreas diferentes, então eu tenho a primeira colocada, a segunda, a terceira e a 40ª colocada, e ninguém quer aparecer mal nesse cenário, porque todo mundo visualiza o resultado de todo mundo, isso é público no meio policial. Ao final de 6 meses, nós temos bonificações por resultados, não há punição para quem não atinge resultados, isso fica ao encargo dos chefes de polícia avaliarem a eficiência dos seus gestores locais. A Secretaria de Segurança Pública se limita a bonificar aqueles que apresentaram resultados satisfatórios. Então, todos que atingem todas as suas metas têm pelo menos R$1.000 de bonificação. Os que ficam em primeiro, segundo e terceiro lugar têm bonificações maiores, R$3.000 para o primeiro colocado, R$2.000 para o segundo, R$1.500 para o terceiro, sendo que essa bonificação era para cada policial daquela região, seja ela civil ou militar, seja ele soldado ou coronel, seja ele investigador ou delegado antigo. Cada policial recebe individualmente uma quantia igual a essa, que só para os senhores terem um parâmetro de comparação, R$3.000 é algo em torno de $1.800, significa para um soldado policial militar 2 vezes o salário mensal dele, que ele pode receber como bonificação ao final de um semestre. Ao final de cada semestre nós temos uma solenidade de premiação muito interessante, onde o esforço conjunto é laureado, prêmios para as primeiras, placas para serem ostentadas pelas delegacias, pelos batalhões, como um título, né? Fui o primeiro colocado no segundo semestre de 2010, uma solenidade bastante interessante. Obviamente, não havendo o cumprimento da meta, há uma obrigatoriedade das polícias estudarem o fenômeno criminal, verificar o que aconteceu na sua região e programar uma reunião integrada para a solução do problema. Então, nós resgatamos no Rio de Janeiro, né, o princípio do trabalho integrado entre as duas polícias, de análise criminal, que estava esquecido. Quer dizer, nada disso é inovador, nada disso é inédito, isso é o princípio básico de toda e qualquer ação policial, mas infelizmente princípios básicos de ação policial no Rio de Janeiro não eram regra num passado recente. Então nós estamos resgatando isso tudo e institucionalizando isso tudo de novo, né? Então essa é uma foto de uma reunião integrada, as duas polícias discutindo o que acontece na sua área, e ao final dessa reunião, por favor, após a análise do fenômeno, pode passar, eles são obrigados a apresentar um plano de ação integrada, né, onde, identificado o problema, aventadas as hipóteses de solução desse problema, quem será o responsável pela implementação de ação, qual é o prazo que ele tem para implementar e um acompanhamento desse resultado. Pode passar. O somatório dessas duas ações estratégicas, senhores, e uma série de outras ações que estão sendo implementadas no Rio de Janeiro,
nos levaram, principalmente no ano de 2010, a resultados bastante satisfatórios em termos de redução. É claro que a realidade do Rio de Janeiro ainda ostenta números muito altos, e esse trabalho não vai ser feito de um dia para o outro. Nós precisamos de anos e anos para mudar uma cultura policial equivocada, precisamos de anos e anos para reverter um quadro que demorou 30, 40 anos para ser implementado, mas estamos tendo resultados bastante significativos. Em relação ao homicídio doloso, por exemplo, pode passar. Nós utilizamos uma comparação da série histórica de 2006 a 2010, porque a nossa primeira gestão foi de 2007 a 2010. Né? O nosso mandato lá é o mandato do governador de 4 anos. O secretário de Segurança Pública iniciou em 2007, é o primeiro secretário de Segurança Pública da história do Rio de Janeiro a iniciar e terminar o mandato junto com o governador, e mais ainda ser convidado a permanecer numa segunda gestão. Isso é inédito na história do Rio de Janeiro. Mas em virtude dessas ações todas, nós tivemos, em relação ao homicídio, pode passar, 18% de redução de 2010 em relação a 2009. Rompemos barreiras históricas no Rio de Janeiro, menos de 5 mil mortes no ano. Tivemos anos na década de 90 com mais de 8.800 mortes. Rompemos uma outra barreira de 29,8, se não me engano, mortos anos por 100 mil habitantes, quer dizer, a barreira das 30 mortes por 100 mil habitantes. Na década de 90 tínhamos 62 mortes por 100 mil habitantes no Rio de Janeiro. Claro, são números ainda bastante altos, né? Os nossos objetivos são mais ousados para os próximos 4 anos, mas já estamos num caminho adequado. Pode passar. Em termos de taxa, né, fechamos com 29,8. Em relação ao estágio que nós recebemos em 2006, uma redução de 27%. Recebemos com uma taxa de 40,6 e finalizamos ano passado com uma taxa de 29,8. Para os senhores terem uma ideia, a média no Brasil é algo em torno de 26,6. O Brasil está crescendo e Rio de Janeiro e São Paulo têm apresentado quedas muito significativas, o que levou a região sudeste a ser a única região do Brasil a reduzir os homicídios nos últimos anos. Pode passar. Em relação ao roubo de veículo, também quedas muito significativas. Do ano passado foi 20% de queda em termos de números absolutos. Em relação a 2006 foi 42% de queda. Quando vamos para a taxa por 10 mil veículos, como a frota tem aumentado muito no Rio de Janeiro, essa queda ainda é maior, 25% de redução no ano passado e 54% em relação a 2006. Isso também se refletiu nos roubos de rua. Era um indicador problemático para a gente, era um indicador que vinha uma crescente muito grande no Rio de Janeiro. Então nós no primeiro ano tivemos 20% de aumento, já conseguimos no segundo ano reduzir esse aumento para 12%, no terceiro ano reduzimos o aumento para 2%, e já ano passado conseguimos reverter essa curva e conseguimos uma redução de 11%. Mas no somatório, na comparação em relação a 2006, ainda estamos com uma alta de 18%. Pode passar. Latrocínio também, uma queda significativa, pode passar mais rápido. Esses números vão ficar aí à disposição dos senhores. Pode passar. Outros indicadores importantes, os autos de resistência, um problema crônico da Polícia do Rio de Janeiro. Nós hoje tentamos números muito altos de mortes em confrontos policiais. No nosso primeiro ano, em virtude do quadro que o Dr. Roberto Sara apresentou, houve a necessidade de ações de força, de resgate da autoridade, mas a partir do primeiro ano nós começamos a experimentar quedas consistentes e fechamos o ano passado com menos 18% de mortes em virtude de confronto com a ação policial. E a partir desse ano temos meta também específica de redução para esse indicador. Resumidamente, eu quis falar mesmo que rapidamente sobre essa estratégia, porque ela é tão importante quanto a UPP. Nós chamamos até, eu e o Dr. Roberto Sar particularmente, que o sistema de metas é a UPP do asfalto, é a UPP dos municípios que não têm a necessidade de UPP, é uma estratégia para todo o estado do Rio de Janeiro, para todos os municípios, independente deles terem favelas ou não. Agradeço a atenção dos senhores e peço desculpa pela corrida aqui nas informações. I would like to invite your questions. Just one name, two names you should keep in mind.
Sérgio Guerra, the governor recently re-elected governor of the state of Rio de Janeiro, and Sérgio Cabral. Who is Sérgio Guerra? Oh, he's a senator from Pernambuco. Okay. Sérgio Cabral, filho, actually the son of a great scholar of Brazil's culture, especially music. Sérgio Cabral, governor of Rio, he is the leader of this effort. He was re-elected last year. And Mariano Beltrame is the Secretary of Public Security in the state of Rio. Comes from not from Rio, comes from Rio Grande do Sul. With that, I would like to invite you to ask questions to our distinguished guests. Please be brief and identify yourselves. The mics are there. Michael, Michael, we start here. And please, let's, at the center here. Yes. Good morning. Hi. Thanks so much for the presentation. My name is Alejandro Eche from Partners for Democratic Change. My brief question is, it is my understanding that the UPP program is only in a small percentage of all the favelas that exist. I don't know if it's less than 20%. So my question is, how are you being able to manage the spillover effect of, for example, drug dealers moving from one favela to another that has not been involved in the program, and how are you able to then resolve the issues that happen there? Thanks. Obrigado pela pergunta. É uma questão recorrente no Rio de Janeiro, essa pergunta. E nós consideramos, nós consideramos que essa migração ela não ocorre com o volume de pessoas que se possam imaginar quando se fala o que é uma migração. Na verdade, os grandes líderes, quando não são presos na ação policial ou até de forma antecedente, eles podem sim receber abrigo numa outra favela que seja da mesma facção. Mas o número grande de soldados do tráfico não tem como migrar para outras áreas. Eles são presos, em sua maior parte, e aqueles que não são presos abandonam o crime. Obviamente que não na sua totalidade, mas um ou outro pode até migrar de modalidade do crime e tentar uma outra estratégia de auferir seu lucro, mas essa nossa outra estratégia de segurança pública, que é a análise do fenômeno, com a sua atuação da polícia preventiva, estudando mancha criminal, estudando modus operandi do criminoso e um trabalho integrado com a polícia investigativa, ela é capaz de detectar essa movimentação e efetuar a prisão desse criminoso. Como uma política pública de todo governo que tem escassez de recursos e, fundamentalmente, a nossa estratégia da UPP passa pela experiência de usar policiais novos, não há paralelo nem precedente de uma hora para outra, de um dia para o outro, ter 5, 6, 10 mil policiais novos para ocupar 10, 20 favelas ao mesmo tempo. Há uma necessidade, por uma logística natural, de se fazer sucessivamente. E para que essa migração não eleve os índices de criminalidade para outras áreas, nós adotamos essa outra estratégia do sistema integrado de metas com integração entre as duas polícias, e há uma preocupação do nosso serviço de inteligência e da polícia investigativa de um permanente monitoramento desses criminosos conhecidos dessas favelas. Até porque alguns criminosos que moravam e atuavam naquelas comunidades não têm um precedente criminal, não têm um passado de criminalidade que seja conhecido da polícia. É possível
que algum membro de um grupo criminoso como aquele, no momento em que a unidade de polícia pacificadora chega, ele abandone suas armas e perceba que ele tem que migrar para a formalidade. E nós já temos relatos muito interessantes de mães que procuram a polícia dizendo: meu filho era do tráfico, mas ele quer abandonar essa vida e quer procurar um emprego formal. Por favor, nos ajudem, procurando a polícia para tentar encontrar um emprego para aquele bandido. Deixa eu fazer um esclarecimento, até pelo pouco tempo, talvez a gente não tenha explicado bem onde nós pretendemos chegar e como nós pretendemos chegar ao nosso objetivo estratégico. Muito embora o número de ocupações de UPPs implantadas até 2014 deva se limitar até 2014 a algo em torno de 45 ações, 45 ações não corresponde a 45 comunidades ou favelas. Só o Alemão tem 20 favelas quando a gente fala em uma ação somente. Então nós temos 45 ações até 2014. Devemos atender algo em torno de 186, 190 comunidades. Mas não é esse o melhor referencial. O melhor referencial é população atendida. Porque, como o doutor Roberto Sabem falou, a classificação de favela pode ser um aglomerado de 10 casas ou um aglomerado de 80 mil pessoas. Então, em termos de número, isso tem o mesmo peso no Rio de Janeiro. Para os senhores terem uma ideia adequada de até onde nós pretendemos chegar com as UPPs, nós pretendemos atingir do universo estimado de 1.200.000 pessoas moradoras de favela no Rio de Janeiro, algo em torno de 850 mil pessoas. Ou seja, essas 45, 47 ações vai abranger algo em torno de 850 mil moradores de favela. Partindo do pressuposto que nem todos esses 1.200.000 moradores estão sob o domínio de tráfico, não são todas as favelas do Rio que têm o tráfico ostensivamente armado, podemos estimar algo em torno de 1 milhão, isso representaria 85% do problema. E todas as principais favelas serão ocupadas. As favelas menores, nós entendemos que as ações regulares de polícia serão suficientes para retomar o controle. Questions? Let's go here. Michael, just wait for the microphone. It's coming from... Who's going to get there first? Okay. You lost it. Okay. Hi, my name's Ashley. I'm from the Washington office on Latin America. I understand that the UPPs have not yet gone into a favela that's controlled by the milicia, which is a whole other sort of problem, and I think it sort of throws a wrench in the whole first phase of your program when the militias sort of have ties to the existing security structures. So what's the plan when you go into one of those favelas? Na verdade, a milícia, eu mencionei a fragmentação daqueles grupos criminosos da década de 70. Então hoje nós temos 3 grupos criminosos. É o chamado Comando Vermelho, o Terceiro Comando e os Amigos dos Amigos. E a milícia passou a ser constituída para nós como um 4º grupo criminoso, que é muito importante, foi muito bem lembrado, porque são ex-policiais, alguns policiais da ativa desviados de conduta e agentes penitenciários que expulsaram alguns traficantes de algumas favelas e passaram eles a dominar territorialmente. Nós já temos, sim, hoje, uma favela que é a do Batã, que era dominada pela milícia. Mas como nós temos uma estratégia que ela é flexível e pode ser alterada no seu curso em função de alguma emergência, nós tínhamos que percorrer esse eixo turístico-econômico com aqueles aspectos que eu disse, de alcançar o maior número de pessoas, libertar mais pessoas, resgatar a credibilidade, resgatar a economia, a capacitação, a educação, enfim, resgatar a paz e a esperança. Mas as favelas que têm hoje a milícia, elas serão objeto, sim, desde que estejam enquadrados naquela configuração de um controle territorial ostensivamente armado. Paralelamente,
nós entendemos que uma ação de corregedoria muito forte, e a gente está mudando a nossa estrutura da Secretaria de Segurança para termos um instrumento de corregedoria, de apuração de desvio de condutas mais proativo. Nossa corregedoria era muito reativa, atuava depois das denúncias. Então nós vamos agora trabalhar em cima desse público interno que desvia sua conduta, paralelamente a essa ação de UPP nas favelas que tem o tráfico de drogas, sem prejuízo de, nesse ano ainda, nós atuarmos numa outra favela que tem uma influência de milícia. Mas a milícia, ela não é melhor que o tráfico de drogas, mas a característica do tráfico de drogas, ele, para a sociedade, para a população, tinha uma característica mais bélica do terror. Um roubo de carro não se limitava a uma subtração de um patrimônio. Muitas das vezes acontecia mortes das pessoas que detinham esse patrimônio. Então, com essas ações na área do tráfico de drogas, nós estamos literalmente diminuindo as ações mais violentas do crime no Rio de Janeiro. Okay, Diogo, I think there. Bom dia, meu nome é Lope de Castro, sou da American University. Eu queria perguntar para os senhores se as estratégias das UPPs podem ser implementadas em outros estados. Por exemplo, eu estava lendo o jornal outro dia e, por exemplo, no estado do Pará, vai implementar uma unidade pró-paz, que é basicamente a mesma coisa na sua comunidade pobre. Eu gostaria de saber se no Rio de Janeiro outras cidades receberão unidades pacificadoras. Nós temos recebido visitas de vários estados do Rio de Janeiro, já estivemos inclusive em alguns outros países, estive com o secretário em El Salvador. Essa semana estamos recebendo uma visita da comitiva da Colômbia, da Argentina, já fomos visitados pelo ministro da Defesa do interior do Chile. A África do Sul está pedindo informações sobre o nosso projeto. Realmente há um interesse muito grande, até de outras nações, sobre o projeto. E no Brasil, especificamente, a Bahia já manifestou interesse, Espírito Santo manifestou interesse, e outros estados que tenham essa característica. É importante frisar que ela não é solução para todos os problemas, não pode ser vista como uma panaceia que seria a solução para todos os problemas. Ela se enquadra para esse perfil que nós traçamos, que é muito peculiar ao Rio. E outros lugares que tenham esse domínio territorial, em que existe a necessidade de uma presença policial mais forte, em maior número, e com um perfil de uma polícia próxima à comunidade, a gente acha que pode ser estendida sim. Tanya Adams, a consultant working on issues of Guatemala with the Wilson Center. I have two questions. One is the slide that I think was your slide on imprisonments, the increase in imprisonments as a result of the reappropriations, the territorial control efforts. Is there a new strategy about how to deal with imprisonment? And the second question had to do with the issue of alternative labor, economic opportunities in the favelas themselves. What was partly motoring the effectiveness of the drug traffickers was the fact that they were providing jobs to people who didn't have other economic opportunities, and you were saying that people were looking at this young man wanted to move into formality. What are the options? I know now with the three enormous events coming up, maybe that's the solution for this period. But those are the questions. Em relação especificamente ao aumento de prisões nessas comunidades, o que acontece? Isso está intimamente ligado com essa questão da não migração de grande parte dos criminosos que atuavam no local. Como a maioria eram jovens, soldados do tráfico, moradores da comunidade, eles não pertenciam à elite daquela, em tese, organização criminosa, eles não têm a capacidade de ir para outro local, eles têm que permanecer no local. E se eles continuarem tentando alguma outra atividade criminosa, e mesmo o tráfico criminoso, o tráfico de entorpecentes, ele fatalmente vai ser preso pela polícia que está lá 24 horas por dia, com uma presença muito forte. E mais, com um apoio muito grande daquela comunidade.
Hoje nós recebemos um número muito grande de comunicados através do Disque Denúncia, e muitos até pessoais da própria comunidade, ao policial, denunciando uma ou outra ação criminosa remanescente ainda. Por isso, principalmente nos primeiros momentos, aqueles criminosos que permanecem no local, em virtude dessa aproximação da polícia com a comunidade, por conhecer todos os moradores, eles passam a ser presos. Agora, são prisões por questões menores, não são presos em ações de violência como era no passado. Normalmente pequenos furtos, um tráfico formiguinha que nós chamamos, que tenta persistir nessas comunidades. A outra questão é em relação às oportunidades de emprego. Eu digo ao doutor Roberto Sá, nós conversamos sobre isso, o Rio de Janeiro hoje vive um alinhamento de astros, né? Então, é possível que essa política, em um outro momento, não tivesse o mesmo respaldo governamental, o mesmo apoio da população, e não se encaixasse no momento de recuperação econômica que o Rio de Janeiro e o Brasil está passando. Então, é claro, se nós tivéssemos, por exemplo, num momento de recessão, essa mão de obra que trabalhava para o tráfico, que fica procurando uma opção de arrecadar algum dinheiro, se não tiver uma opção de emprego, muito provavelmente ela vai procurar uma outra atividade criminal. Mas o Rio de Janeiro hoje, felizmente, apresenta taxas de desemprego muito baixas, as oportunidades do emprego no Rio de Janeiro têm aumentado muito. O que tem faltado é mão de obra qualificada. Aí entra um outro projeto que está em andamento no Rio de Janeiro, que nós chamamos de UPP Social, que vai junto com a polícia para essas comunidades, mapeia as necessidades dessa comunidade, inclusive de capacitação, reinserção no mercado de trabalho, e faz essa ponte com a iniciativa privada. Então, sem esse trabalho social em paralelo, a solução definitiva de reinserção dessas comunidades ao bairro não estaria completa. Então, esse trabalho está em andamento, ainda há muito trabalho que fazer, mas as perspectivas são muito animadoras. When the pacification was going on, we watched it on Brazilian television here. And it seemed, just from looking at the television and also the reports, that quite a number of traffickers escaped. And I'm wondering if you have any idea how many of those were leaders, where they went and where they are now, and whether they're trying to return. Thank you. Bart, can you pass the mic behind you to Brian there? Yes. Go ahead. Na verdade, aquela cena, nós estávamos num centro de gerenciamento daquela crise e estávamos vendo ao vivo também a cúpula da segurança, acompanhando as ações, e nós vimos o que aconteceu naquela cena. Foi um deslocamento de bandidos do complexo da Penha, na Vila Cruzeiro, para o complexo do Alemão, também na Penha. São áreas enormes em que o tráfico dominou durante décadas. E como no começo a nossa primeira ação era entrar na Vila Cruzeiro e não cercar totalmente o Alemão, eles perceberam que a ação policial na Vila Cruzeiro seria muito forte e eles foram para o complexo do Alemão, mas não fugiram do cerco policial. Aqueles que conseguiram sair por não ter uma ficha criminal antecedente, muitos já foram presos em outros lugares. E eles não eram os principais, a cúpula do tráfico, porque a cúpula, a polícia já tem identificado quem são os chefes. E alguns foram presos, a sua maioria. Mas a maior parte daqueles que tentaram fugir já foram presos em outros lugares. Jim, and then Brian, and then, okay, Thank we you. are getting you all. Short James question. Ferrer from the Institute of Brazilian Issues at George Washington University. You made a reference to your cooperation with the military. Can you explain a little bit more on how deep that cooperation was and how important the role of the military was? And looking to the future, as you try to expand your control, your program, how do you see the importance of the military in those functions? O Brasil saiu de uma ditadura militar, de um governo militar, no final da década de 70. E a nossa Constituição, ela diz hoje que as polícias militares dos estados são forças auxiliares do Exército, das Forças Armadas.
Então, as Forças Armadas do Brasil têm um papel muito bem definido de defesa da soberania. E o único papel de segurança pública das Forças Armadas do Brasil é no Haiti, onde eles fazem um trabalho pela ONU, né, lá no Haiti. Mas no Brasil, pela Constituição, isso não era muito bem compreendido. Nessa ação específica, o que nós percebemos na ação no Alemão? Os nossos carros blindados, que protegiam nossos policiais, não conseguiam ultrapassar as barricadas e as barreiras físicas impostas pelo tráfico. E nós falamos para o governador, nós teremos que entrar na Vila Cruzeiro, mas nossos carros blindados, que são adaptados, vão demorar muitas horas e talvez dias para poder chegar nos lugares que precisamos. E o governador nos perguntou, posso pedir apoio dos blindados da Marinha? E nós dissemos, certamente, governador, vai nos ajudar muito. E da noite de um dia para o dia seguinte, os carros blindados da Marinha estavam presentes e são carros apropriados para vencer essas barreiras físicas. Esses carros blindados provocaram aquela fuga em massa vista na televisão, porque pela primeira vez nós conseguimos utilizar instrumentos logísticos que facilitassem uma entrada muito rápida, demonstrando que o Estado era mais forte do que os bandidos. E o governo federal e os militares entenderam aquele momento e cederam seus homens, aeronaves, veículos blindados para essa ação coordenada pelo Estado. E acreditamos que ali quebramos uma barreira e mostrando que é possível que as Forças Armadas possam colaborar com essas ações de segurança pública, cedendo seus equipamentos logísticos sem que tenham que atuar com a sua expertise, que é a defesa da soberania. Yeah, just for our guest from Quantico, he is referring actually to the Brazilian Marines that had the cars and the soldiers. There's that part of the Navy that in Brazil is not separate. In Brazil is part, the Marines are part of Eu posso the fazer uma Navy. observação? É importante contextualizá-los que essa operação do alemão é uma operação única na história do Brasil. Os senhores devem estar impactados com essas imagens, com essa abrangência, a repercussão foi muito grande. Não existe outra situação que chegue próximo a essa na realidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Então foi uma operação única, foi a maior operação de segurança pública da história do Brasil, com os maiores resultados também decorrentes dela, e sem nenhuma vítima do lado das forças públicas, algo inédito. Mas não há qualquer paralelo, mesmo na realidade do Rio de Janeiro, com o quadro que nós tínhamos na Vila Cruzeiro e no Morro do Alemão. Todas as demais comunidades, temos comunidades ainda complexas a serem retomadas pelo Estado, mas não chegam, acredito eu, a 20% do problema encontrado no Alemão. Okay, Brian. Thank you. Brad Hittle from the Office of National Drug Control Policy. At this stage when the community police stood up, how did you protect them from assassination or corruption or intimidation? Or was that not an issue for some reason? É um problema que a gente sofre até hoje. Por isso eu relatei aos senhores que a gente está mudando a configuração da Secretaria para ter instrumentos de correição proativos e mais fortes. Essa facção chamada Amigo dos Amigos, é uma das três, ela tem na sua característica o não confronto com a polícia e tem como sua principal característica a corrupção. Por isso o nome é Amigo dos Amigos. Então, é um trabalho muito difícil, a pergunta é muito interessante, porque aí já não é um trabalho nem de uma ação, de uma estratégia militar de retomada, e sim um trabalho de valorização do policial, um trabalho de correição muito forte, de transparência e realmente de ter nos quadros das polícias as pessoas vocacionadas para o serviço e sem desviar a sua conduta. Só complementando talvez a pergunta, no que tange a proteção dos policiais que atuam nessas ações, a gente tem procurado usar o máximo de efetivo e equipamento possível
tão superior à ameaça que essa ameaça não se concretiza. Isso acabou acontecendo no Alemão. A necessidade de utilizar de milhares e milhares de policiais com todos os equipamentos disponíveis das Forças Armadas, inclusive, era no intuito de se contrapor uma eventual reação, e de fato acabou ocorrendo. As nossas últimas ocupações têm sido superdimensionadas em termos de efetivo, para evitar ao máximo qualquer reação que venha impactar, seja na comunidade, seja na atuação do trabalho policial. Brian. Eu sou Brian McCann, do programa Brasil da Georgetown University, e sou pesquisador da história das associações de moradores do Rio, e vou mencionar um fato que talvez não é politicamente correto no Brasil, mas acho que é importante botar na mesa. É sabido que muitas das associações de moradores eram dominados ao longo dos anos 80, 90, no início desse século, por facções criminosas ou por milícias. Eu queria saber como as UPPs lidam com essas associações que talvez tenham essa influência forte, mas nem por isso sejam desnecessárias. Num primeiro momento, a polícia trata essas pessoas como legítimas, escolhidas por aquela comunidade, mas realmente nós sabemos que elas sofreram influência, até a UPP, do tráfico naquela comunidade. Alguns presidentes de associação de moradores são presos porque são investigados, mas outros, nas eleições com a própria comunidade, eles são destituídos do cargo, porque a comunidade passa a perceber que ela pode escolher o seu representante e não mais o tráfico. I'd like to bring it here. No, sir, just one second. There first. Sorry, too many questions. No. Keep the phone. Keep the mic. Thank you. Go there, here, and there. Rodrigo Serrano from the World Bank. Thank you for a fascinating presentation. And my question is related to the sort of the local governance of these pacified favelas. You said in your talk that the drug traffickers were the main authority and their influence was on all sort of domains of life in the favelas. They were the ones that resolved conflicts. They were the ones that provided services. They were the ones that even, I mean, as the question was just the previous question, that were influencing the community organizations decisions, and when they come out, when the drug traffickers leave or are captured, the UPPs become there is a vacuum, in terms of how all those decisions are going to be made. Who is going to make all of those decisions? And so, and instead comes the UPP and the UPP policemen. So my question is, how was that sort of relationship between the new sort of authority coming and how did you and the residents, and how did you deal with what's the role of the police? What's the domain that pertains to the authority of the police, and what is the role of other agencies from the government and from the legitimate role of the civil society of those favelas? And that I guess probably there was some confusion. So if you can tell us a little bit about that. Yeah, we got it. Perfeito. A relação da polícia com essas pessoas nas primeiras comunidades, ela foi muito difícil, não foi fácil. A pergunta é muito interessante porque a gente observa das primeiras comunidades o ceticismo das pessoas e o medo de ter uma boa relação com a polícia, ou porque não confiavam no primeiro momento, ou porque não acreditavam que a polícia fosse permanente, a política fosse permanente, ou porque o traficante tinha medo do traficante retornar e praticar alguma retaliação contra essas pessoas. Então, nas primeiras comunidades, as pessoas não cumprimentavam os policiais, tinham algum receio, levavam reclamações do tráfico à imprensa, nos debates. Eu fui a vários debates na universidade no Rio, sentando com representantes da comunidade, associação de moradores, representantes culturais, e eu percebia em alguns que ele era o portador do tráfico e percebia em outros o medo daquela política não ser permanente. Mas como nós fomos avançando
em outras comunidades, e aquelas primeiras, os resultados da criminalidade, da redução foram tão importantes, basta hoje nós anunciarmos que vamos fazer uma UPP numa próxima favela para que nós já sejamos recebidos de braços abertos. Então houve uma mudança muito grande da relação da população com a polícia. Em relação às outras agências, tão logo a gente faça a primeira fase, o governo do Estado e o governador têm dado todo o apoio para a implementação dessa política, comparece com as suas outras agências para fazer um diagnóstico das necessidades daquela área. Quantas creches são necessárias, se é preciso um posto de saúde, se é preciso uma escola, se é preciso um curso de capacitação. A característica regional, se é na Zona Sul a favela, ela requer uma capacitação numa área. Se ela é na Zona Norte, ela precisa de outra. Então, há sim uma preocupação de não deixar esse vácuo permanecer. Então, logo entra a unidade, o Estado entra na sua plenitude. Elizabeth Leeds from the Fórum Brasileiro de Segurança Pública. You mentioned that community policing, this is not the first time that community policing has been tried in Brazil. Certainly, Coronel Sequeira in the 90s, for example, introduced it to Rio. But can you talk a bit about the inspiration and the model for the UPPs? Because it's much more abrangente than just community policing. What were the models in terms of how this innovation was adapted in Rio? É difícil dizer. Realmente, a gente tem que dar todo o mérito ao Coronel Cerqueira. Obrigado por ter feito essa referência. Era um homem à frente do seu tempo. Eu era tenente da polícia quando ele era coronel. E como um tenente jovem e empolgado operacionalmente, eu não tinha compreensão de suas ideias. Então hoje me penitencio e reverencio as ideias do Coronel Cerqueira. Era um visionário e já preconizava há mais de 20 anos essa polícia comunitária que hoje a gente defende. Algumas pequenas diferenças na estratégia da implantação da polícia comunitária. Eu vou dar um exemplo. Na época do Coronel Cerqueira tinha o destacamento de polícia comunitária. Um pequeno destacamento com 5, 6 policiais por dia. Numa realidade de 150 ou 50 bandidos armados com fuzis, o que podem fazer esses 5, 6 policiais nessa área? Então, o número já era uma grande dificuldade. O fato daqueles policiais diariamente participarem de conflitos urbanos deixou a comunidade reticente em relação àqueles policiais. E o policial enxergava naquela comunidade também alguns inimigos. E não havia uma coragem, acho que talvez o maior ingrediente seja a coragem governamental, do secretário de segurança e toda a equipe, de enfrentar esse desafio de recuperar o território, definitivamente, e investir nessa política com contratação de um número maior de policiais e apostar que só policiais novos, sem essa experiência de confrontos, poderiam enxergar naquelas pessoas que eram portadoras de direitos e não seus inimigos. Os resultados hoje são muito mais abrangentes do que uma simples adoção de uma política de polícia comunitária. Mas, fundamentalmente, foi essa coragem e a mudança nesses pequenos detalhes que em outras iniciativas não deram certo. Uma complementação. Houve alguma experiência em algum outro país que ajudou, quer dizer, experiências que ajudaram vocês a juntar essas ideias? Com um cenário um pouco diferente, pela natureza federativa do Brasil e unitária na Colômbia, a experiência da Colômbia mostrou que era possível recuperar um território. Mas na Colômbia, por exemplo, militares das Forças Armadas atuaram fazendo um serviço como de polícia. O expurgo de policiais corruptos foi muito mais simples. Havia mecanismos legais de se expulsar vários policiais administrativamente, de uma maneira muito fácil. No Brasil, nós tivemos a dificuldade legal e constitucional de trabalhar apenas com recursos policiais. Mas Colômbia foi uma inspiração, sim, de que era possível uma grande favela voltar a fazer parte
de um território formal. O maior referencial até para o UPP, o maior paralelo com o UPP na cidade do Rio de Janeiro, foram os grupamentos de policiamento em áreas especiais no início dos anos 2000, que tinham basicamente o mesmo objetivo, o mesmo formato. Alguns detalhes é que que nós observamos que não deram certo, nós corrigimos, e principalmente o apoio governamental, o apoio da opinião pública e um planejamento de médio e longo prazo. Nós mapeamos o problema do Rio de Janeiro, detectamos qual seria o tamanho dessa solução, e não uma solução pequena. Serão 12.500 policiais aplicados nessa estratégia até 2014. É algo muito significativo. Se o Estado não tivesse recuperado a sua capacidade de investimento, não comportaria esse aumento de efetivo. A Polícia Militar hoje tem algo em torno de 40 mil homens, então é mais ou menos um terço dessa polícia só para essa estratégia. Mas hoje a relação custo-benefício desse investimento está amplamente comprovada. O governador investe esse dinheiro, investe esse recurso sorrindo de orelha a orelha. A prefeitura paga o bônus para o policial sorrindo de orelha a orelha, porque o retorno dessa política para a economia, para a imagem, e principalmente para a paz no Rio de Janeiro, não tem preço, né? Well, crunch time, we are going to collect questions now, so não vou colecionar várias perguntas, porque o tempo está acabando. Now, we start here, then Paul, please, go ahead. Colonel Ryan, the Police Reform Advisor at the Peacekeeping Institute in the Army War College. My question actually is, well, your answer was a good segue to my question, and it is about the budget. With the increase in imprisonments and increase in the police officers being trained, are there other programs that are being decreased or that are suffering due to the amount of resources being given to your programs? Ok, se puder responder a essa aí, depois eu vou começar a colecionar, por favor. Não, o governador do estado percebeu que essa política devolvia algo para o Rio de Janeiro que havia se perdido, que era a esperança e a paz e a tranquilidade pública. E ele não é um projeto caro, ele realmente requer o ingresso de novos policiais, mas não há grandes investimentos tecnológicos, e pela característica do Rio, infelizmente o número de policiais vai ter que ser maior para essa estratégia dar certo. Mas isso não tem comprometido outras áreas de governo com contingenciamento de orçamento. Now we are going to start collecting questions. Paul, start there and then we go here. Okay. Yes, my name is Paul Johnson. I'm the Honorary Consul of Brazil in Philadelphia. I was curious to know, in terms, could you speak a bit about the use of technology and innovation to help to achieve some of the goals to reduce crime? Did you find that you had internally the knowledge and the expertise with respect to technology and systems to achieve your goals, or did you have to go outside of the country to observe other technology systems, or did you have that capacity internally? Obrigado, Paul. Please. Hi, my name is Christopher Johnson from RAND Corporation. I just had a question about the sort of longer-term sustainability of the program. So I was just wondering if you could talk about, sort of what happens after the Olympics and the World Cup. What happens to those programs? How are they financed? How are they sustained over the long term? Yes, Tomás. Tomás Costa, National Defense University. Como você mencionou a respeito de fase 4, meu interesse é saber algo acerca dessa relação futura entre a política